Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Rafael, estamos aqui para mais uma aula do nosso projeto de vida. Então, nessa aula de hoje, a gente tem dois temas super interessantes para a gente poder pensar, né? Que envolve muito sobre um pouco da nossa história, as nossas memórias, né? Então, seguindo adiante aqui, já vamos pensar um pouco sobre isso. Eu só vou colocar a minha caneta aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre de onde eu venho, né? Vamos pensar um pouco sobre isso. Então, eu quero convidar vocês hoje, nossas estudantes, para pensar um pouquinho de onde nós viemos, né? E também nós vamos pensar sobre as minhas fontes de significado e sentido da vida, tá? Então, é isso que a gente vai estar discutindo um pouquinho nessa aula de hoje. Para essa nossa aula, antes da gente iniciar, só retomando o que a gente esteve falando, né, na nossa última aula de projeto de vida. Nós falamos sobre a importância das nossas relações na família, na escola e na sociedade. Então a gente na aula passada falou um pouco sobre isso, né? Quem ainda não viu por algum motivo ou perdeu, pode ainda acessar, está disponível aí, junto com os materiais. E como que se dá essa relação? E também falamos assim, até quando, né? Até quando a gente vai ficar posicionado numa determinada situação sem tentar transformar, né? Então, esses dois foram os assuntos que nós tratamos na nossa última aula. Para a aula de hoje, nosso objetivo é o quê? Nós vamos refletir sobre a influência da herança familiar na nossa formação, na formação do quê? Da nossa identidade e para a gente pensar sobre isso no futuro, tá bom? É, Então, nessa aula, antes de pensarmos para onde queremos ir, para onde queremos ser, é importante que todos vocês saibam de onde vem, né? E o que gostariam de superar para criar esse futuro. Então, a gente vai pensar um pouquinho sobre isso daí. Vamos lá? Então, para a gente começar, gente, eu queria pedir eu espero, né, que vocês tenham já lido o texto Pertencer da Clarice Lispector, que foi disponibilizado, né, para vocês. Esse texto da Lispector, para quem não leu ainda, pausa o vídeo e vai lá dar uma lidinha. É um texto curto, mas muito bom, muito interessante. E o que ela vem falar, né? Eu fiz algumas pontuações aqui, mas é importante que vocês leiam, né? Então ela vai comentar o seguinte, ela vai falar assim, eu nasci de graça, né? Tipo, eu simplesmente nasci. Ela observa pessoas, ela cita o exemplo, por exemplo, de uma freira, quando ela vê uma freira e ela fala assim, olha, eu vejo ali, ela pertence a Deus. Tipo assim, ela tentando encontrar esse lugar que ela pertence, né? Que lugar é esse? E ela fala assim: eu nasci pobre, mas esse pobre, quando ela está falando, ela está querendo dizer o seguinte: não as coisas materiais. Ela tem o corpo e a alma. E ela fala assim: eu tenho só um corpo e uma alma, né? É isso que eu tenho. E essa necessidade de pertencer. Aí ela fala assim: ah, mas vou pertencer a um clube ou uma associação? Ela diz que isso não é o pertencer para ela, né? Esse pertencer é algo mais. É, e aí ela vem falando, né, que ela quer pertencer para que a força dela não seja inútil e que possa fortalecer outra pessoa ou outra coisa. Então, assim, é uma necessidade da sua existência, a sua da Clarice, de que a vida dela tenha um significado, né? Tem uma importância. E aí ela comenta, né? Porque até então eu nasci e fiquei nascida. Simplesmente assim. E aí já mais para o final, ela vai comentando, né, sobre a experiência da vida dela, que ela, pelo senso comum, a mulher tendo um filho, quando ela está doente, essa experiência de ter o filho curaria doenças, né? E quando ela nasceu, não curou a doença da mãe dela, né? Então ela fica com uma certa, sentindo assim um sentimento de não ter cumprido o seu papel, de ao nascer ter curado a doença dessa mãe, né? Da mãe dela.
E aí ela vem falar já mais para o final aí que pertencer é viver, né? Então eu quero que vocês leiam, que vocês pensem sobre esse texto da Clarice, né? Eu trouxe alguns pontos, apenas alguns, mas tem muito mais ali. Trouxe até esse pensamento que faz parte do texto, para ajudar a gente a pensar o que seria esse pertencer. Tá? Então, a gente pertence a quem? Eu pertenço a que ou a quem? Você que está assistindo pertence a que ou a quem, né? Então é esse exercício aí que a gente vai fazer de pensar um pouco sobre isso. E aí vem essas questões para vocês pensarem em cima do texto da Clarice, né? Por que, que ela se sentia deserdada da vida, né? Tipo, eu não tenho uma herança nessa vida, né? E aí vocês vão refletir em cima desse texto, né? Eu já comentei bastante aqui, eu acho que já vai até ajudar um pouco vocês a entenderem melhor. E aí, para ela, para Clarice, o que, que significa pertencer? Numa outra pergunta, nasceu e ficou simplesmente nascida, não recebeu a marca de pertencer. Que marca que é essa que ela está dizendo? Que marca é essa que vocês vão compreender, vocês estão compreendendo aí nesse texto da Clarice Lispector? Assim como Clarice, que histórias você tem sobre a sua origem? O que, que você sabe a respeito da sua origem? Que você nasceu, tudo bem, você está aqui. Mas o que, que você sabe a respeito? Você já teve essa conversa com seus pais? Se você que tem pais, né, que estão com você, você já teve essa experiência, pais e mães? Se você teve, ainda não teve, procura fazer essa conversa. Seria algo muito interessante conhecer, né? E o que você sabe acerca das expectativas dos seus pais sobre você antes mesmo de você ter nascido? Então, uh, você sabe que você nasceu e a partir de então você começou a construir toda a sua história, né? Mas você já teve essa conversa com esses pais? Se você tem esses pais presentes, né? Pais e mães, procure conhecer um pouquinho, né? Sobre quais seriam essas expectativas, né? A informação ela é sempre a melhor, o melhor produto que a gente tem na nossa mão para a gente tomar uma série de decisões, para nós pensarmos, né? E para a gente refletir em cima disso. Bom, de acordo com essa opinião, então, de vocês sobre nascer com uma missão, um legado, uma função familiar pré-estabelecida, e o que você pode fazer para superar esse legado e traçar a sua própria história? Ora, a gente está falando aqui de histórias que talvez os nossos pais e mães tenham pensado quando nós fomos concebidos, né? Quando nós fomos gestados e depois nascidos, né? Porém, nós também temos nossa própria história, né? Nós queremos ter a nossa história. E que história é essa, né? Que a gente está construindo e vai continuar a construir. Então, cada pessoa possui sua história de vida. E ela vai começar a ser construída lá, né? A partir das pessoas que nos fizeram. Então, ali começou já a nossa história de vida. E como é que nós queremos continuar, né? Para essa vida futura, né? A nossa história. Então, é preciso que nós tenhamos esses vínculos seguros e saudáveis com a nossa própria história. E para a gente ter esses vínculos, nós precisamos conhecê-la, né? Então, assim, quando a gente consegue compreender esse passado, né, a gente consegue pensar melhor em um futuro, né? Eu falo muito sobre isso, até porque eu sou professor de história também. Então, o passado tem muitas pessoas que pensam que o passado ele já aconteceu, ele está estagnado ali atrás. Porém, o passado é o que nos dá uma base, né, para a gente traçar o nosso hoje, traçar o nosso futuro e viver o hoje, né, o nosso presente. Então, isso é uma relação que existe, né? Essas memórias que a gente carrega com a gente, que são só nossas, né? Porque cada um tem sua experiência de vida, cada pessoa carrega suas memórias, e é essas memórias que vão estruturar a nossa vida e fazer com que nossa vida seja única, né? E a gente tem que tomar essa decisão, até porque nós estamos falando do nosso futuro, da nossa vida. Então, eu gostaria que vocês pensassem muito sobre esse texto da Clarice. Ele é um texto muito inspirador, muito gostoso de ler.
e faz a gente pensar numa série de coisas, né? Então fica aí essa experiência que vocês façam aí para aqueles que puderem, claro, e tiverem esses pais e mães presentes para poder fazer esse diálogo. Bom, seguindo adiante, a gente também vai falar sobre fontes de significado e sentido da vida. E o que seria essas fontes de significado, né, e sentido da vida? Bom, sentido da vida, se eu fizer essa pergunta aqui, as respostas vão ser das mais variadas, né? Então, olha só, vamos dar uma lidinha aqui rapidão. Criamos um modelo de mundo que supervaloriza quem tem e quem não é. E nessa luta pelo poder, os valores e princípios que regem a relação humana, como afeto e respeito pelo outro, são deixados de lado, causando o que Antônio Carlos Gomes da Costa chama de crise de uma época. Então, o que o Antônio Carlos está nos dizendo, né? Que a gente, a nossa sociedade atualmente, ela vive essa crise, né? Que infelizmente os valores, né? E os princípios que nós temos enquanto indivíduos, né? E são diversos porque cada indivíduo ele tem os seus princípios e valores, eles estão sendo cada vez mais deixados de lado por uma valorização do poder, né? Então, assim, aqueles que têm poder no sentido de bens aqui que a gente está falando, tá? São as pessoas que vão conseguir, né, ter esse destaque e não mais o que a pessoa é, o que ela faz, o que ela desenvolve, né? Ao mesmo tempo, então, que se vive essa crise da relação humana, existem pessoas que se movimentam contrariamente e buscam outro sentido para suas vidas, ativando a dimensão transcendental inerente à sua natureza. Então, assim, esse caminho ele pode ser, me fugiu a palavra, ele, a palavra fugiu. Ele pode ser combatido. Vou usar essa palavra, mas não era essa que eu queria usar. Ele pode ser combatido, né? Então a gente pode tentar aí subverter é, essa lógica que está acontecendo, né? E por quê? Através das nossas vidas, né? Então a gente vai fazer essa subversão a partir do momento em que a gente percebe essa supervalorização de quem tem e contra o que quem é, né? Então a nossa sociedade hoje precisa, inclusive, que isso aconteça. Nesse sentido, então, eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre esse vídeo. Esse vídeo é maravilhoso. Ele é um vídeo que está aqui no YouTube e, como eu já falei para vocês outras vezes, né? Eu não tenho como reproduzi-lo aqui, porque se eu reproduzo, vem a questão de direitos do vídeo e tudo mais, né? Porque não é um vídeo meu, produzido por mim, mas ele está aqui. O nome dele é Qual o Sentido da Vida? Vocês vão encontrar ele aí e vai trazer diferentes pessoas de lugares do mundo falando o que é o sentido da vida para elas. E é interessante a gente assistir esse vídeo, por quê? Porque esse vídeo, deixa eu passar o próximo slide, ele vai trazer depoimento do quê? De pessoas que são desses lugares bem diferentes. Então vai ter pessoa da França, vai ter pessoa do Iêmen, né? Vai ter uma pessoa dos Estados Unidos. E cada pessoa aí que vai estar relatando qual que é o sentido dessa vida para ela, né? Vai trazer, inclusive, perspectivas diferentes, culturas diferentes do que é o que nós conhecemos, né? Dessa cultura que nós vivemos, que é uma cultura ocidentalizada. E a gente vai ver bastante percepções diferentes sobre esse sentido da vida. E aí eu perguntaria para vocês, né, qual que é o sentido da vida para vocês? Então aí eu quero que vocês escrevam e me mandem, né, através dos canais que a gente costuma utilizar. Aí voltando aqui, então eu gostaria que depois de assistir, né, vocês pausem o vídeo, pausem agora, pausa aqui e vai lá, depois vocês voltam. Aí eu pergunto o que vocês acharam desse vídeo, né? Então vocês comentem para mim, junto com aquela atividade de qual é o sentido da vida, junto
com o que vocês acharam desse vídeo, né? O que vocês acharam da opinião dessas pessoas, né? Então, o que eu percebo como sentido da vida vai ser completamente diferente, de repente, de uma pessoa que mora numa cultura totalmente diferente da nossa. Uma pessoa que está no continente africano, uma pessoa que está ali no continente asiático, né? E aí a gente vai ver como que isso muda de cultura para cultura, de território para território, né? Uma outra pergunta para vocês pensarem. Você acredita que a religião ou o lugar em que vive influencia a sua maneira de sentir a vida? E por quê? Né? Como que é a sua realidade, né? A sua religião ou o lugar onde você está, você acredita que isso afeta diretamente sua maneira de sentir a sua vida? Por exemplo, se você não tivesse nessa religião que você está hoje, ou se você não estivesse nesse lugar que você está hoje, você acredita que você sentiria essa sua vida da mesma maneira? Então é isso que eu quero que vocês pensem. E aí, por último, né, você se identificou com alguma daquelas opiniões daquelas pessoas desse vídeo, né? Vocês vão ver que várias pessoas vão relatar ali o sentido da vida. Se você se identificou, que pessoa que é essa, né? E claro, por que que você percebeu essa afinidade aí sua com essa pessoa, né? Mesmo que de repente essa pessoa que você se identificou seja de uma cultura diferente. Então pensem sobre esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo muito interessante. Recomendo vocês irem lá. E aqui a aula eu tentei fazer ela um pouco mais resumida hoje, para a gente não ficar com um vídeo muito extenso. E eu fico aqui disponível para vocês, para ajudar vocês a pensarem um pouquinho sobre tudo isso que a gente está falando aqui hoje, né? Sobre esse sentimento de pertencer, né? Ao que nós pertencemos, né? Se é que a gente sente que pertence a alguma coisa, ou aquela crise que a Lispector ali estava falando, né? Que até então ela não estava se sentindo pertencente a nada, ou alguém, ou algum lugar. E você já conseguiu pensar durante essa aula a que lugar você pertence, né? Que lugar é esse que você pertence? A quem você pertence, né? De repente não é um lugar, de repente é alguém, de repente é alguma coisa. O que você pensa a respeito disso? E vamos pensar também sobre esse sentido da vida, tá bom? Porque esse sentido da vida é muito interessante a gente parar para pensar sobre isso também. Porque às vezes a gente fica aqui e nunca parou para pensar assim, qual que é o sentido da vida para mim, né? E aí a gente começa a pensar sobre isso, né? Isso torna-se importante na nossa vida porque a partir desses pensamentos a gente começa a construir o nosso futuro, o que a gente quer, o que nós queremos para amanhã, para o futuro, né? Para o que vai vir. Lembra o que eu sempre reforço para vocês. Nesse momento das nossas aulas de projeto de vida, o principal é o autoconhecimento, né? O autoconhecimento, e é ele que vai fazer a gente pensar em planejamentos, em metas e depois em concretização desses planejamentos. Mas antes da gente planejar qualquer coisa, é importante que a gente se conheça, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Estou aqui disponível para auxiliar vocês, né, através dos nossos canais, Classroom, WhatsApp e através de agendamentos presenciais, e a gente vai se conversando. Tá bom, gente? Um abraço a todos, uma boa semana e um bom dia para todos vocês.